Ilustres amigos do canal, tudo bem? Você deseja fazer um investimento a longo prazo e está aí na dúvida, o que é melhor? Renda fixa, renda variável, dólar, ouro? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Te mostrar, baseado em dados, investimentos de 7 até 15 anos, quais são as oportunidades olhando para o histórico. Vini Invest, o canal que investe no seu conhecimento. Vamos lá. Primeiro eu vou te mostrar aqui um levantamento que eu fiz inicial a partir dessa plataforma, comparando investimentos da renda fixa em relação ao CDI. Aí na linha verde você tem a variação do CDI e o comparativo com o IPCA 2045. O que você repara claramente, a linha verde, que é o CDI, está sempre subindo, ainda que de alguma forma discreta, você não verifica grandes oscilações, ou seja, grande volatilidade desde 2017, que é o prazo que eu coloquei para comparar com o IPCA 2045. Já o IPCA, veja, ele tem uma volatilidade muito grande, como por exemplo aqui no ano de 2017, que ele chegou a cair logo no início 14%. Também, se você soube esperar, o IPCA 2045 chegou a trazer 130% de rentabilidade em apenas um ano. Tá aí, ó, setembro de 2018 até aproximadamente aqui, que nós estamos verificando, novembro de 2019, pouco mais de um ano, mais de 130% de rentabilidade. É bem verdade que depois ele andou caindo. E agora, na data que eu gravo esse vídeo, junho de 2023, a rentabilidade está se recuperando. Então, primeira informação que eu trago aqui para você. Você quer realmente ganhar no longo prazo? Entender que no longo prazo você pode ter rentabilidade? Excelente. Muita gente fala, nada bate o CDI. É bem verdade que o CDI é um benchmark, uma meta difícil de ser batida. Então, se você é um investidor e não quer ter chateação, ou seja, não quer ter volatilidade, o CDI pode ser sim uma ótima oportunidade. Em outras palavras, Tesouro Selic para o longo prazo. Agora, você que já sabe identificar os melhores momentos para investir, talvez seja interessante você pensar no longo prazo em títulos atrelados à inflação. E é por isso que eu volto a te dizer que nós aqui temos o painel do Tesouro, que te ajuda a investir. Você tem as melhores taxas, os melhores preços e fica sabendo de tudo. Eu vou deixar o link aqui no alto do Clube de Membros para você entender aí e saber do que eu estou falando, porque todo final de semana tem 2 vídeos novos, além dos 60 já gravados. Mas vamos lá. Aqui é o IPCA 2045, então você já viu que o ganho dele são poucos os momentos que ficou abaixo do CDI, mas sim, ficou abaixo também em alguns momentos. E agora, nesse acumulado todo aí, nós estamos verificando então um ganho acima do CDI quando estamos olhando todo esse histórico. Qual histórico? Dos últimos 6 anos, desde o mês 7 de 2017 até agora o mês 6. Então, em 7 anos, está dando um ganho aproximadamente de 84%, enquanto que o CDI, 55%. Então, veja que é um ganho bem expressivo acima. Mas, para não ficar dúvidas, eu trago outras simulações. Como, por exemplo, eu trouxe aqui agora o comparativo do IPCA 2035 com o CDI. O que você pode observar aqui? Primeira diferença em relação ao 2045, o prazo. Veja que aqui a contagem do prazo começou em 2010. Por que 2010? Porque foi quando o título foi lançado, o IPCA 2035. Então nós temos um prazo aí maior, praticamente o dobro. Estamos falando aí de 13 anos, um pouquinho mais que 13 anos. Então você verifica, essa é a primeira diferença, o prazo. Segunda diferença, você verifica menos volatilidade. Veja que quando ele cai, ele volta a ficar mais pouca coisa abaixo da rentabilidade do CDI, como foi aí até 2014, que o CDI estava ganhando 42% e o IPCA 2035, 35%. Só que veja que ultimamente, olha aí, se nós formos pegar todo esse histórico, lembrando, de 2010 a 2023, aí na sua tela,
430% foi a rentabilidade do IPCA 2035. Vou repetir, 430% desde 2010. E o CDI, 218. Estamos falando aí de uma rentabilidade de praticamente a metade do IPCA 2035. Então, segunda informação muito importante para você, investir é você olhar para o longo prazo, fazer projeções aguardando o tempo, o efeito dos juros compostos. E como no Brasil nós temos muita inflação, quando você junta o fator tempo e o fator inflação, você costuma ter um ganho bem acentuado. Vamos continuar aqui a análise, porque alguém deve estar se perguntando, ok, Vini, mas se eu colocasse aqui esses dois em comparação, tá aí na sua tela o comparativo, só que o comparativo é feito desde 2017. Por que 2017? Porque é a data que nós temos que é comum a todos esses ativos. O CDI nós já temos há muito tempo, mas o IPCA 2045 ele só foi lançado em 2017. Então tá aí, na cor verde você tem o CDI. Você já vê que é a linha mais baixa atualmente em termos de rentabilidade, 55%. O IPCA 2045 está na cor vermelha, está aí com 85%, mas está ganhando mesmo o IPCA 2035 com 95%. E você vê aí muito claramente a volatilidade. Repara, quando um cai, os outros caem, tanto o 35 quanto o 45, mas o CDI continua a subir gradativamente. Por outro lado, quando ele sobe, olha o que acontece. Claramente, a linha vermelha sobe mais do que a linha azul. Em outras palavras, você tem aí o título mais volátil, o mais longo, que é o 2045. Então, a queda dele é maior, mas a subida também tende a ser maior quando olhamos no longo prazo. Só que agora, nesse último tempo aí, nós estamos verificando o 2035 tendo uma rentabilidade. Então, terceira informação para você aqui. Eu disse que quase todo mundo fala que ninguém bate o CDI. Só que estou te mostrando que isso daí é uma grande mentira. Títulos longos vinculados ao IPCA principal costumam sim bater o CDI. E bater por um bom período de tempo. Estou te mostrando datas diferentes, 7 anos, depois quase 14 anos, para que você entenda que esse benchmark é difícil de ser batido, o CDI, mas os títulos Tesouro e IPCAs costumam trazer bons retornos. Continuando, eu trouxe também aí um comparativo, quando muita gente pergunta, ok, e o IPCA com juros semestrais? Tá aí na sua tela. É a linha verde clara que está entre a vermelha e a azul. Então você tem aí sempre ele oscilando. Oscilando entre quais títulos? Aliás, perdão, é a linha azul que nós temos escura, que está oscilando aí entre o CDI, que é a linha mais baixa, e entre o IPCA 2035. Comumente está entre essas duas. Depois ele passou aí, ó, está para baixo. Em outras palavras, quando nós estamos falando de um título que paga juros semestrais, ele não costuma ser tão interessante no longo prazo quanto nós estamos falando de títulos principais. É por essa razão, então, que eu digo para você, marcação a mercado, título longo e título principal. E essa aí é a quarta dica de hoje. Quer realmente ganhar, acumular patrimônio? Não é interessante o IPCA com juros semestrais. Esse título é bom desde que você reinvista o cupom. Não obrigatoriamente no título, mas você reinvestir em outro ativo, podendo inclusive ser no mesmo ativo. Mas o reinvestimento é fundamental. E aí você verifica então aí na sua tela que ele é melhor que o CDI, mas não é melhor nem que o 2035 e nem que o IPCA 2045. Para finalizar aqui, eu vou trazer então outros ativos agora e vou acrescentar aqui na opção mais indicadores. Vou colocar, por exemplo, o Ibovespa. Vamos verificar aí como é que esse comparador de rentabilidade traz a atualização para você. O que você verifica? Vou até tirar alguns indicadores aqui para facilitar a nossa pesquisa, porque o que eu quero te mostrar é que mesmo comparando com renda variável, está aí na sua tela, os dois IPCAs renderam mais no mesmo período de tempo. Em outras palavras, trazendo aí esse período desde 2017,
nós estamos verificando então esse movimento dos títulos indexados à inflação rendendo mais que o Ibov. Por exemplo, o IPCA que nós temos aí, 2035, rendeu 94%. O 2045, 82%. E o Ibov, 80%. Só que lembrando, o Ibov tem muito mais volatilidade. Olha a linha roxa aí no gráfico. Quando ela cai aqui para valer. A queda é muito mais forte do que um título, então, indexado ao IPCA. Mas alguém pode dizer, ok, Vini, mas eu quero ver outros indicadores. Por exemplo, vou colocar na sua tela também aí agora o dólar, a moeda americana. Será que nesses últimos anos foi melhor ou ela foi pior? E o que eu posso te mostrar aí? Se fôssemos olhar esses últimos 7 anos, o dólar não estaria nada bem. 56% seria um dos piores investimentos. Só que veja, aqui estamos falando tão somente na valorização do dólar e não em investimentos em dólar, que é o que eu venho falando aqui no nosso curso de investimentos internacionais. Se você não aproveitou a oportunidade, aguarde, em breve voltaremos a falar sobre ele. Para finalizar aqui, eu vou retirar então aqui da minha pesquisa um desses títulos para que você entenda um pouco melhor. Vou retirar o 2045. Qual é a informação que eu quero trazer para você? Um prazo aqui que nós possamos olhar aí de uma forma um pouco diferente. Vamos trazer aqui o 2035 e vamos verificar como que ele está vigindo. Tá aí, aliás, eu tirei aqui, vou tirar o 2045, tá aí. Vai sair da sua tela e você vai verificar agora a rentabilidade já num prazo um pouco maior. E aí você vai entender. Veja que agora, tirando o título 2045, eu aumento o prazo. Em outras palavras, coloco essa data lá para 2010, que é quando foi lançado o IPCA 2045, e mantive aí o Ibov e o dólar. Lembrando, IPCA 2035 é a linha verde. Quando nós estamos falando nesse título, olha aí a diferença de rentabilidade. 430%. O dólar, pura e simplesmente a moeda americana, 175%. E o Ibov, 63%. Existem outros diversos indicadores aqui que eu posso colocar, como por exemplo aí o IFIX, que é um indicador que as pessoas gostam bastante, principalmente aí quando nós estamos falando de mercado imobiliário. E aí qual é a situação? Como o IFIX foi lançado muito recentemente, somente em 2013, nós só temos esses dados desses últimos 10 anos. Mas novamente, quem é que está ganhando? Tesouro IPCA 2035. Aonde é que eu quero chegar com isso? Relembrando para você algumas informações. Uma, investimento sempre ao longo prazo no Brasil. Pense sempre nisso. Faça o investimento e esqueça por uns 10 anos aí. Ponto 2. O Brasil tem um histórico de inflação, que geralmente é alta aqui no nosso país. Então, títulos indexados à inflação costumam trazer bons retornos. Número 3. Quanto mais distante o vencimento, maior é a volatilidade. Então, se você é um investidor tradicional, evite esses tipos de título e pense na renda fixa tradicional, o Tesouro Selic. Ponto número 4 aqui para você. Se você realmente já adquiriu conhecimento, pense em dolarizar seu patrimônio. Não é indicação, é você se preparar para o futuro, para ter ganho tanto em dólar como também na moeda americana. E eu posso te ajudar aí, sendo por meio de uma mentoria financeira para você entender melhor sobre os investimentos. E aí estão os meus contatos para caso você tenha interesse, aprender realmente a investir. Ou se você quer aprender sozinho, estão aí os nossos cursos. Lucro máximo na renda fixa. Você vai aprender tudo da renda fixa brasileira. Segredos do Tesouro. Tudo sobre o Tesouro Direto para que você possa ganhar com a marcação a mercado. Investimentos internacionais. Você aprende a investir no exterior. O importante aqui é você ter informação de qualidade e não ser enrolado pelo mercado. Grava aí. Investir no Brasil. Aqui, dentro do nosso país, você precisa olhar para o longo prazo e para a inflação brasileira. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que vocês aproveitem muito com a sua família. Um abraço e até o próximo vídeo.